Olá, tudo bem? Me chamo Hudson Barros e sou especialista em suporte na JMV Technology. Hoje irei apresentar como configurar o novo YouTube Studio para transmissões ao vivo. Como é conhecido pela grande maioria dos produtores de conteúdo, o YouTube migrou o seu estúdio de criação da versão clássica para o seu novo ambiente, o YouTube Studio. E se você iniciou seus projetos para a produção de conteúdo agora, continue acompanhando este vídeo, pois você será preparado para usar essa nova ferramenta. E dê uma olhada nos links que estão na descrição, pois disponibilizaremos uma lista de cursos gratuitos que o ajudará a criar seus projetos profissionalmente. Nos últimos meses, essa mudança foi gradual, principalmente para canais mais antigos, e agora foi expandida a toda a comunidade. E se você está perdido nesse processo de mudança da versão clássica para o novo estúdio de criação, este vídeo é para você. Nessa mudança de ambiente, teremos dois tipos de configurações para as lives. A primeira tem a característica de começar imediatamente a live no canal, e será a primeira tela apresentada no recurso. Já a segunda é o gerenciamento de transmissões agendadas, que apresentarei em um próximo vídeo. Bom, vamos lá. Iniciando as configurações, certifique-se de estar logado em seu canal. Identificaremos no campo direito superior o botão de criar. Ao clicar nele, iremos para a opção de transmitir ao vivo. Quando a página carregar, se for o seu primeiro acesso, aparecerá uma tela de boas-vindas e pedirá para escolher qual serviço usará. Caso não apareça essa tela, você pode se orientar usando o painel lateral e escolher qual função usará. Vamos usar a função fazer transmissão sem um agendamento, e a partir de agora teremos acesso aos seguintes campos: a pré-visualização da transmissão, as configurações de visualização da live para os seus espectadores, que são: ao clicar em editar, poderemos definir as seguintes especificações. Em detalhes, temos as seguintes configurações: o título da live, que será exibido ao seu público, descrição, espaço para adicionar a descrição da transmissão, é comportado até 5.000 caracteres. Vamos escolher a visibilidade da live, que é o modo de publicação da plataforma. Pode ser escolhido entre pública, o YouTube notificará seus inscritos e ela será mostrada como resultado de buscas na plataforma. Não listada, terá o seu compartilhamento somente por link. E privado, o conteúdo ficará restrito somente para os administradores do canal. Após, temos a opção para definir a categoria que a live terá. É importante definir este campo conforme o tema do canal ou da transmissão, pois pode gerar um maior engajamento e a recomendação pelo algoritmo do YouTube. Temos agora a opção para selecionar a miniatura de sua live, que será mostrada na miniatura do vídeo e quando o espectador estiver aguardando a estreia da live. Dê preferência para o uso de imagens com boas resoluções. O recomendado é 1280 por 720 ou na proporção 16:9. Se estiver no projeto da transmissão ficar salva, ela pode ser incluída em uma playlist diretamente por esta tela. Outro item importante de se definir é se a transmissão é recomendada para crianças e, se não for um conteúdo infantil, será possível definir para o YouTube aplicar uma restrição de acesso para menores de 18 anos ou não. Depois, vamos definir algumas configurações que são mais opcionais, como marcar se o vídeo tem uma promoção paga, uso das tags para maximizar o alcance de seu vídeo nas pesquisas da plataforma e no sistema de recomendações. Pode-se definir o idioma que o vídeo é falado. Caso o vídeo não seja realmente ao vivo, pode definir a data e o local de gravação. Será definido também o tipo de licença e distribuição.
para dominar este conceito, basta clicar no hiperlink para ter acesso a toda a sua definição. Agora podemos definir como será o comportamento dos comentários na live, que terá as seguintes opções, e como eles serão organizados também. Agora vamos no item de chat ao vivo, onde vamos definir se o chat ficará ativado, permitindo a comunicação dos espectadores com o apresentador ou entre si. Depois, se as mensagens postadas terão um atraso na exibição, que pode ser de 1 a 300 segundos. Finalizadas as configurações, podemos definir se o chat terá um replay, onde ao reassistir a live também será reprisadas as mensagens do chat com a sincronia no momento do vídeo que elas foram postadas. Finalizadas essas configurações, basta clicar no botão de salvar. Agora vamos às configurações da parte técnica da live, sendo elas localizadas no campo Configurações da transmissão. Logo no primeiro campo desta parte, identificaremos uma das grandes mudanças no YouTube Studio. O item Chave de Transmissão permitirá o uso de uma chave fixa ou criar uma chave personalizada. Para sua configuração, vamos clicar em Selecionar a chave da transmissão. De início, temos uma chave de transmissão padrão, chamada Default String Key. Podemos usar a chave padrão ou criar uma chave e para isso selecionaremos o campo de Criar nova chave de transmissão. Na tela que for carregada, deverá ser inserida o nome da chave e a sua descrição. Esses campos são usados para a identificação dessa chave futuramente. Para finalizar a criação de uma chave de transmissão personalizada, vamos definir a taxa de bits máxima que a sua transmissão usará. Esse termo se refere ao bitrate que o encoder de vídeo faz o envio da transmissão. Recomendamos que seja escolhida a taxa variável, pois o YouTube adaptará a transmissão conforme o sinal seja recebido da plataforma ou que seja selecionada uma taxa de bits fixa conforme o bitrate transmitido pelo encoder. E caso venha a transmitir um conteúdo que esteja em uma taxa de 60 quadros por segundo, vamos indicar no campo de ativar 60 fps e finalizar em clicar no botão de criar. Após, já observamos que a nova chave está disponível para ser selecionada. Agora, copiaremos os dados do campo de URL de stream e chave da transmissão para inserir no codificador. Onde podemos usar encoders de vídeo como o OBS Studio ou programas semelhantes, como mostrado na tela. Agora, caso tenha necessidade de realizar transmissões em redes sociais simultâneas ou para uma página de um website, utilizando uma única origem de vídeo, a GMV Technology tem a solução certa para você. Com o nosso produto Live Social, você poderá entrar em diversas redes sociais simultaneamente. Ficou interessado em saber mais? Vou deixar outro link na descrição deste vídeo para que possa conferir. E quando você entrar no painel do Live Social, iremos para a aba Custom, clicaremos em Adicionar serviço. Na tela que abrir, vamos clicar em Service e escolher a opção de Others. Identificar o serviço com um nome. Essa informação será somente para você.
Colocar no campo URL do serviço de stream o endereço informado pelo YouTube Studio no campo de URL de stream. E no campo chave de transmissão de acesso do serviço de stream, vamos colar a chave informada pelo YouTube Studio no campo chave da transmissão. Para finalizar, clicamos em salvar. Agora basta ativar o serviço do Custom para que a transmissão seja enviada para o canal do YouTube. Vamos voltar ao painel do YouTube Studio para terminar a apresentação. Depois de identificar a URL e a chave do servidor de stream, temos a opção de escolher a latência do vídeo. Esta opção pode ser mais conhecida como Delay, onde podemos definir como latência normal, baixa latência e latência ultra baixa. Essa opção deve ser escolhida conforme o tempo de resposta do seu provedor de internet, provedor de streaming e a proposta da live. Logo mais, poderemos ativar ou desativar o recurso de DVR, onde permite que o espectador possa voltar à live no início ou em outro ponto passado e voltar para o ponto de transmissão ao vivo. Caso esteja transmitindo uma live com uma câmera de 360 graus, este recurso pode ser ativado neste campo para a transmissão do YouTube. E caso seja um de nossos clientes, o player de MV, também conta com este recurso nativamente. Em seguida, poderemos adicionar um atraso intencional na live de 30 ou 60 segundos. E a última configuração dos preparativos, vamos ter a opção de marcar a transmissão da live como não listada após o seu final para os casos de exibição única. Finalizadas as configurações pré-live, podemos iniciar a transmissão no encoder ou pelo produto do Live Social. Quando a transmissão for iniciada, podemos acompanhar os dados de espectadores simultâneos e também a tela com os dados da integridade do stream. Agora é só finalizar a transmissão da mesma forma que ela foi iniciada e planejar os próximos eventos. Bom, chegamos ao final deste vídeo, espero ter ajudado. Espero vocês em um próximo vídeo e enquanto isso, curte, comente e compartilhe este conteúdo com seus amigos e em suas redes. Obrigado e até mais!